Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Uma pregação, uma mensagem sobre o Natal, fora de época? Com certeza não. Todos os dias precisamos falar sobre o nascimento de Jesus. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? 1 Timóteo 1, verso 15, responde: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu coloquei, ao redor deste versículo, a palavra Natal, porque tudo começou com o nascimento de Jesus. O Natal é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Quantos acreditam no Natal? Porque é uma palavra fiel e digna. Já fizeram de tudo para negar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já fizeram de tudo para negar o caráter, a índole do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu era criança, a moda da revista Veja era soltar uma reportagem todo final de ano, levantando dúvidas sobre a deidade de Jesus, sua vida impecável, dizendo que ele havia sido fruto de um caso que Maria teve com um soldado alemão daquela época. E quase todos os anos você podia esperar uma reportagem desse tipo por parte de uma grande revista. Fizeram de tudo para negar o caráter de Jesus e também tentaram negar todos os seus milagres, e milagres conectados ao seu nascimento. Agora mesmo estão tentando negar o próprio nascimento de Jesus, dizendo que talvez ele nunca tenha existido, talvez ele nunca tenha vindo ao mundo. É fácil provar a existência de Buda, não é? É fácil provar a existência de Maomé, e mais fácil ainda provar a existência de Confúcio, porque todos esses fundadores de religião deixaram os seus restos mortais para trás, seus cadáveres, provando não só a existência deles, mas também a sua limitação humana, que culminou com a morte. Jesus Cristo, por sua vez, ele deixou um túmulo vazio. 11 discípulos que viraram este mundo de cabeça para o ar, e mais de 500 testemunhas oculares que presenciaram a sua ressurreição. Para negar a ressurreição, então, agora estão tentando negar a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus. No entanto, nenhum historiador que se preze pode negar a existência de Jesus Cristo, porque o mundo nunca mais foi o mesmo depois da sua vinda. Porém, Jesus, ele não pode ser explicado, ele não pode ser compreendido sem a ajuda das Escrituras Sagradas, sem a Bíblia que eu estou segurando nas mãos. Estão tentando acabar com a celebração de Natal, e muitas igrejas, inadvertidamente, estão contribuindo também com essa campanha preconceituosa. Nos Estados Unidos, até recentemente, você não podia dizer mais Merry Christmas, Feliz Natal. Você só tinha que dizer boas festas, Happy Holidays. Veja que até através da cultura, eles estavam tentando acabar com a celebração de Natal. Mas pior que isso, quando as igrejas colaboram com esse tipo de cancelamento. Certo colega meu de ministério, ele preparou um extenso sermão na época de Natal, ensinando a sua igreja, porque ele não observa o dia de Natal. Ele gastou vários minutos para ensinar à igreja que o dia 25 de dezembro comemora o nascimento do Deus Sol, e que os símbolos de Natal são símbolos pagãos, e que o Natal é uma comemoração católica, e que por essas e outras razões ele não iria comemorar o Natal. Assim ele usou a noite de Natal na sua igreja. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, na nossa igreja, eu preguei uma mensagem
sobre o nascimento do grande rei, e pelo menos 5 vidas, 5 pessoas vieram à frente para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém aceita o Senhor Jesus Cristo ouvindo uma mensagem sobre a mitologia do Deus Sol. Ninguém aceita o Senhor Jesus Cristo ouvindo uma mensagem sobre os simbolismos do paganismo, muito menos ouvindo uma mensagem crítica a respeito de outra igreja. Mas muitas pessoas aceitam a Cristo ouvindo a verdadeira história de Natal. E a verdadeira história é que Jesus Cristo nasceu. Não importa a data, o que importa é o fato. O Deus Sol nunca existiu, não existe, nunca existirá, mas o Sol da Justiça existe, e o mundo precisa conhecer a sua história, desde o seu nascimento até a sua ressurreição gloriosa, há pouco mais de 2000 anos. E é por isso que estamos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, para a confirmação do Natal. A confirmação do Natal. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Então eu não tenho que temer, não tenho que pedir desculpas. Eu estou pregando uma palavra fiel e digna de toda aceitação. A expressão palavra fiel ocorre apenas 3 vezes, em 3 cartas do apóstolo Paulo. Mas a expressão palavra fiel era muito usada dentro das igrejas naqueles dias. As igrejas sempre mencionavam a expressão palavra fiel. Aqui no caso, Paulo garante que a vinda de Cristo ao mundo é uma mensagem fiel e digna de toda aceitação. Todo ser humano deveria conhecer a história de Natal e recebê-la em sua vida. Eu me lembro, com 8 aninhos de idade, minha família não comemorava o Natal, não observava o Natal, mas excepcionalmente, naquele ano que eu fiz 8 anos, no dia de Natal, nós acordamos pela manhã e havia vários presentes espalhados pela casa, espalhados em cima de nossas camas. Crianças ainda, nós ficamos felizes. E os nossos pais nos disseram que o Papai Noel havia passado pela casa durante a madrugada, e ele havia deixado todos aqueles presentes. E eu acreditei. Aquela palavra não era fiel, aquela palavra não era digna de toda aceitação, mas eu acreditei. Então as pessoas preferem espalhar os contos de fada a respeito do Papai Noel, ao invés de espalhar o Evangelho do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mentira se tornou mais palatável e a verdade mais indigesta. Mas aceitar o nascimento de Jesus Cristo é tão importante quanto aceitar a sua existência. Primeiro, devemos colocar a nossa fé no Natal para a nossa salvação. Precisamos acreditar no Natal, porque esta mensagem é digna de toda aceitação. Em outras palavras, podemos e devemos colocar a nossa fé no fato de que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele veio ao mundo e nunca mais seremos desapontados com isso. Ele veio ao mundo e esta mensagem é digna de toda aceitação, porque ela é verdadeira. A arqueologia nunca jamais poderá negá-la, a ciência nunca poderá negá-la, e nenhuma religião do mundo poderá negá-la, porque o nascimento de Jesus Cristo é uma mensagem digna e fiel de toda a nossa aceitação. Alguns magos vieram lá do Oriente para conhecer o rei dos judeus. Eles viram de longe, eles acreditaram no Natal por causa de um sinal que eles viram no céu. Antes de conhecer então Jesus Cristo menino, aqueles magos já estavam preparados para adorá-lo. E assim também, meus irmãos, eu e você nunca vimos o Senhor Jesus Cristo, não em pessoa. Ele está fisicamente muito longe de cada um de nós. A Bíblia diz que nesta noite Ele está à direita de Deus, o Pai, mas nós
nós o vimos, ou pelo menos nós vimos o seu sinal, não no céu, mas nós estamos vendo o seu sinal aqui na terra. E que sinal é este? O sinal de que o mundo nunca mais foi o mesmo depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Certa vez um ateu estava me dizendo orgulhosamente que ele não acreditava sequer na existência de Jesus, muito menos na sua vinda. Naquela hora eu perguntei para ele que data é hoje, e digamos que ele tivesse dito dia 22 de abril de 2010. Eu disse para ele: você acabou de dizer que acredita em Jesus, porque você acabou de dizer 22 de abril 2010, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em outras palavras, é impossível negar a história de Jesus. Os magos puderam acreditar no nascimento dele por causa de uma estrela. Nesta noite eu posso acreditar no nascimento dele por causa de quem ele é e principalmente por causa do que ele fez. Então o Natal de Cristo é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. E também devemos colocar a nossa fé nos acontecimentos do Natal. Paulo disse: esta é uma palavra fiel, mensagem verdadeira, que Cristo Jesus veio ao mundo. Você sabia que uma hora depois que a rainha Elizabeth havia dado luz ao seu primeiro filho, uma hora depois, 128 telegramas, na época não havia WhatsApp, não havia internet, mas 128 telegramas foram enviados para todas as partes do mundo. As luzes do palácio de Buckingham ficaram acesas a noite inteira, anunciando o nascimento do príncipe. O nascimento foi registrado e ninguém no mundo duvidou. E assim também, quando Jesus Cristo nasceu, Deus Pai despachou um exército de anjos para anunciar as boas novas para os pastores que estavam nos campos. E Deus também colocou uma estrela que apareceu no céu, no Oriente, para guiar os magos até o lugar onde Jesus Cristo estava. E agora João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e a palavra verbo é a palavra logos no grego, e o verbo logos estava com Deus, e o verbo logos era Deus. Por que logos? João poderia ter usado outra expressão, mas não teria tido o mesmo significado. Logos, porque Jesus Cristo é a palavra. E agora Paulo diz: e esta palavra, este logos, é fiel e digno de toda aceitação. Muitos anos atrás, havia na Pérsia um rei muito bondoso, muito sábio, mas ele se sentia muito distante dos seus súditos. Então ele resolveu, de tempo em tempo, se disfarçar, ora como mendigo, morador de rua, e ora como trabalhador braçal, para se aproximar do seu povo, mas sem que as pessoas soubessem que se tratava do próprio rei da Pérsia. Depois de passar vários dias na casa de um senhor idoso, velho, comendo a ração daquela casa, finalmente ele revelou quem era e disse para o dono da casa: você tem me tratado com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta bondade. Eu sou o seu rei, diga-me o que você deseja e eu lhe darei. E naquela hora o velhinho respondeu para o rei, ele disse: eu não preciso de mais nada, você já me deu tudo o que eu queria, você me deu do seu tempo, você passou o tempo comigo, você veio, entrou dentro da minha casa, você me deu a sua companhia, o que mais eu poderia desejar? E assim também o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória, e Ele deu a si mesmo por cada um de nós. E o que mais poderíamos pedir? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o presente mais inefável que existe na face da terra. O apóstolo Paulo confirmou o Natal com palavras fiéis e dignas de toda aceitação. Então nesta noite eu creio no Natal, eu creio em Jesus Cristo.
Em segundo lugar, a natureza do Natal. Paulo também diz que Cristo Jesus veio ao mundo. Quase ninguém, com o mínimo de bom senso, nega que Jesus Cristo veio ao mundo. Mas muitas pessoas negam a forma como ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo através de uma virgem. Ou será que ele veio ao mundo através de um nascimento natural? Mateus 1:23 responde, diz que foi através de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Como Deus, ele não podia ter sido concebido da mesma forma que eu e você fomos concebidos pelos nossos pais. Ele precisava ser 100% homem, mas não podia herdar a natureza adâmica, a natureza do pecado. Daí a importância do nascimento virginal sem passar pelo DNA do homem. Uma pesquisa revelou, tristemente, que cerca de 60% de seminaristas que estão sendo preparados hoje para o ministério evangélico não acreditam no nascimento virginal de Cristo. Eles dão outras explicações. E irmãos, nós não estamos falando agora de ateus e agnósticos, mas de membros de igrejas evangélicas, e não membros de outras religiões. Interessante, o homem consegue fazer até clonagem nos dias de hoje, mas Deus não poderia fazer o seu próprio filho nascer de uma virgem? Não só poderia, como fez. 1 Timóteo 3,16 diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Que mistério é este? Deus se manifestou em carne, encarnação, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Só porque a ciência, a chamada ciência, não pode explicar um mistério, isso não significa que eu não posso crer e não posso aceitá-lo. E além das seitas ocultas, você sabia que até movimentos evangélicos estão hoje ensinando técnicas de regressão através de algum tipo de hipnose? Como se fosse verdade, pessoas são levadas a se lembrarem do tempo que ficaram no útero de suas mães. Pastor, o que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que Satanás e seus demônios estão por detrás da hipnose, seja ela científica ou religiosa. Por quê? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Todavia, Jesus Cristo, ele podia se lembrar, não só do tempo que foi gestado, não só do tempo que ficou no útero da mãe, mas Jesus Cristo podia se lembrar da glória que tinha com o Pai, antes de vir ao mundo. Ele disse em João 17,5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O fato é que Jesus Cristo veio ao mundo, e ele veio sem pecado, irmãos, sem a natureza de Adão. Ele veio através de uma virgem. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E em terceiro lugar, o propósito do Natal. Paulo também explica, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitas pessoas não conhecem o propósito do Natal. Por que do Natal? Aí aproveitam, que é um feriado nacional, para alimentar os prazeres da carne, para comer muito, beber muito. O comércio agradece, porque é a época do ano que o comércio mais lucra, é a época do Natal. Mas dinheiro e prazer não fizeram parte do primeiro Natal, e dinheiro e prazer não fazem parte do Natal. Primeiro, quem veio ao mundo? Paulo disse Cristo Jesus.
Por que Cristo Jesus? Cristo é o nome divino, Jesus é o nome humano. Cristo quer dizer ungido, Jesus, este nome quer dizer Jeová é a salvação. Então Cristo Jesus significa o ungido de Deus, veio trazer salvação para o mundo. Se Napoleão Bonaparte era salvo ou não, não sabemos, mas tudo indica que ele conhecia Jesus Cristo. Ele sabia quem Jesus Cristo era. Ele disse certa vez: enquanto as minhas ambições e as de César Augusto e de Alexandre o Grande desapareceram no ar, e desapareceram, um simples judeu, pobre, abriu as suas mãos lá na cruz do Calvário e controlou o destino de todos os homens e nações da terra. Este verbo, Logos, veio para nos salvar dos nossos pecados. Paulo disse veio. O que quer dizer veio? Veio quer dizer que veio de algum lugar. Ele não surgiu do nada, mas ele veio de algum lugar de origem. E qual que é o lugar de origem de Jesus? É o céu. Ele era pré-existente com Deus, antes da sua encarnação. Portanto, Jesus Cristo é único e diferente de todos os seres humanos. E para quem ele veio? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Daria uma bela briga saber nesta noite quem dentre nós é o principal dos pecadores. Paulo disse primeiro para salvar, mas você poderia pensar, salvar os bandidos, os ladrões, salvar os assassinos? Paulo disse não. Paulo disse salvar todos os pecadores, mas dos quais eu sou o principal. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele claramente disse para Maria: pois na cidade de Davi vos nasceu. Na verdade, isso ele disse para os pastores: vos nasceu. Então Jesus nasceu por minha causa, nasceu por sua causa. Vos nasceu, nasceu por nossa causa, para ser Salvador, que é Cristo Senhor. Um bebezinho nasceu, mas cerca de 2 horas depois ele faleceu nos braços da mãe ou do pai, sem nenhuma explicação. Então os pais, muito dolorosos por dentro, perguntaram para os médicos se aquele bebezinho poderia salvar a vida de alguém através de seus órgãos, se pelo menos aquele bebezinho teria condições de dar visão a alguém que estivesse cego. E os médicos disseram que sim. No dia seguinte, a Cruz Vermelha levou 2 olhinhos que deram visão para um pai de família e para uma mãe. E assim também Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo para nos dar visão, só que visão espiritual, uma visão que eu e você temos hoje e que não podemos cobrar do mundo lá fora, porque o mundo lá fora não vai enxergar o que nós enxergamos. Isaías 9, verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então observe, Jesus Cristo, ele foi doado da parte de Deus para o mundo, para que hoje pudéssemos enxergar. Então o que significa Feliz Natal? Significa acreditar que Jesus Cristo realmente veio ao mundo através de uma moça virgem para salvar a sua alma do inferno. Eis aqui o significado perene de Natal. Jesus Cristo veio ao mundo através de uma virgem para salvar a nossa alma e nos livrar do inferno. Só assim você realmente pode ter um Feliz Natal. Quando desejamos um Feliz Natal, este é o significado: salvação em Cristo. Minha sogra, ela escreveu um cartãozinho de Natal para uma de minhas filhas, quando esta tinha 10 aninhos de idade. E eu vou ler o que o cartão dizia. Você me perguntou por que damos presentes uns aos outros, ao invés de darmos para Jesus, se o Natal é o aniversário dele. O vovô e eu damos sim, em primeiro lugar,
um presente para Jesus. Damos uma oferta para alguns obreiros que trabalham conosco, e a oferta mais cara damos para a igreja. Por exemplo, se nós compramos um presente de R$100 para alguém, então damos 150 para a igreja. Sempre tentamos dar a Jesus o melhor presente de todos. O presente que damos uns aos outros nos lembram dos magos que deram presentes ao menino Jesus, e que o próprio Jesus foi o maior presente que Deus já deu para este mundo. Quando damos presentes, pensamos em outras pessoas e não em nós mesmos. Assinado, vovó. Nesta noite, a razão que estamos falando sobre a vinda de Cristo é porque nossa existência como igreja se baseia na vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala muito sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. E tudo que nós estamos fazendo é em vão. Mas poderíamos voltar atrás, 33 anos antes, e dizer: e se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse vindo ao mundo? Também a nossa fé e a nossa esperança seria tudo em vão. Mas, irmãos, com toda certeza, esta é uma palavra fiel e digna da sua aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais você é o principal. E se você acredita nisso, logo você pode ser salvo e fazer parte do Natal, fazer parte de Cristo. Eis aí a salvação, fazer parte de Cristo, através do nascimento dele. Vamos fechar os olhos